Olá pessoal, hoje uma aula muito importante, a composição da imagem. Quando eu pego um celular para fotografar ou para filmar, eu preciso ter noções básicas de como compor uma imagem. A composição da imagem tem algumas dicas, algumas regras que eu vou mostrar para vocês agora, com alguns exemplos de fotos e quadros de artistas famosos. Vamos lá? Bom, vamos começar com a imagem mais famosa da história da arte, praticamente, a Mona Lisa. O que temos aqui? Um personagem, ele está, você percebe que ela não está no centro geométrico da imagem, um pouco mais para a esquerda. Outra coisa, ela tem um formato de triângulo. O triângulo é interessante porque o nosso olhar ele sobe e desce, ele percorre esse triângulo. Agora vamos falar um pouco da regra dos terços. A regra dos terços é uma regra de composição muito antiga, onde uma imagem é dividida em 3 partes iguais. Então, essas intersecções que a gente vê os pontos vermelhos são pontos de ouro da imagem. E essas linhas também são linhas muito importantes. Podemos perceber nessa imagem, nessa foto do Sebastião Salgado, ele utiliza 2 terços de plataforma com pessoas de trem para dar importância ao assunto dele. Nessa segunda imagem de Sebastião Salgado, temos esse personagem que está em pé, ele está na linha de um terço da foto. E o horizonte também é um terço da imagem, ele passa por outra linha. Então a cabeça dele é praticamente um ponto, aquele ponto vermelho, um ponto de intersecção dessas 2 linhas. Nesse famoso autorretrato pintado por Van Gogh, temos uma linha que passa por trás dos olhos dele e da orelha que tinha sido cortada, né? Essa linha nós chamamos de linha guia, é uma linha que vai ajudar a levar o olho do espectador. Nessa fotografia do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, temos a força das linhas diagonais. A linha diagonal ela é mais dinâmica do que a linha reta. Nessa obra de Aldemir Martins, artista brasileiro, o gato não está numa posição reta. Ele forma também linhas diagonais, linhas dinâmicas. Nessa obra de Jorge Seurat, O Circo, você percebe como ele preenche o quadro. Não tem grandes zonas vazias, sem interesse. Outro aspecto interessante dessa obra são os diferentes planos. Temos o personagem de vermelho no primeiro plano, a bailarina no segundo e os espectadores no terceiro. Recapitulando, usar nas imagens formas geométricas, triângulos, círculos. Deslocar o assunto do centro. O centro é muito monótono muitas vezes. Usar as regras dos terços, os pontos de ouro, como eu disse. As linhas guias que levam o olhar do espectador para o teu assunto. As linhas diagonais que deixam a obra mais dinâmica. Encher o quadro, não deixar zonas vazias. Fazer uso também dos diferentes planos dentro de uma imagem. Você coloca um assunto na frente, algo no meio e uma outra coisa no fundo. Isso dá profundidade para a tua imagem.